E se eu te dissesse que o maior medo não é o futuro desconhecido, mas um passado que foi meticulosamente roubado de você? Um passado onde gerações inteiras foram apagadas? Imagine o silêncio sepulcral de uma história que ninguém queria que você ouvisse. Hoje, esse silêncio será quebrado. Você está pronto para descobrir quem apertou o gatilho na alma de um povo? Porque algumas verdades, uma vez desenterradas, mudam tudo. E esta vai te assombrar. Você precisa saber. Hoje não falamos de monstros míticos. Falamos de uma arquitetura fria, calculista, um protocolo secreto. Não um ato de fúria, mas um plano metódico, com carimbos oficiais e salas silenciosas onde destinos eram selados com uma canetada. O alvo? Um povo, uma cultura, uma linhagem, pessoas com nomes, sonhos, com o cheiro de pão caseiro em suas roupas e canções de ninar em seus lábios. Pessoas que riam, amavam, choravam, como você. Eles foram marcados não por um crime, mas por existirem. Uma grande injustiça, orquestrada nas sombras, que visava não apenas matar corpos, mas apagar a própria memória de que um dia eles caminharam sobre esta terra. Você consegue imaginar o peso de ter sua história roubada? De não saber de onde veio, porque alguém decidiu que sua raiz deveria ser cortada e queimada? Há verdades que tentam esconder as 7 chaves, mas algumas fechaduras são mais frágeis do que parecem. E esta nós vamos arrombar, juntos, porque o eco de suas vozes silenciadas, ele ainda clama por ser ouvido. Tudo começou como tantas descobertas. Por acaso, numa sala fria e esquecida dos arquivos nacionais, em meio a pilhas de documentos que cheiravam a tempo e a segredos mofados, uma jovem historiadora, vamos chamá-la de Helena, buscava algo completamente diferente. Mas o destino, ou talvez os fantasmas daquele lugar, guiaram sua mão para uma caixa de metal sem identificação. Dentro, não havia ouro nem joias. Havia papel timbrado, com uma linguagem fria e burocrática, e um plano que faria seu sangue gelar, mesmo no calor abafado daquele verão. As primeiras palavras que ela leu pareciam um erro, um pesadelo datilografado. Protocolo de contenção e eliminação progressiva. Helena sentiu o peso daquelas palavras como um soco. O que ela faria com aquilo? Denunciar e arriscar tudo? Ou tentar esquecer o que seus olhos teimosamente insistiam em ter visto? Ela não sabia, mas acabara de desenterrar a chave para um genocídio esquecido, o primeiro fio de uma teia macabra. Aquilo não era um documento isolado. Helena passou semanas em claro, movida a café e a uma angústia crescente. Cada arquivo consultado, cada referência cruzada, revelava mais uma peça de um quebra-cabeça horrendo. Era um monstro de muitas cabeças, com tentáculos em vários ministérios, registros de censos manipulados, leis publicadas discretamente que restringiam direitos básicos a um grupo específico, relatórios de deslocamentos populacionais para áreas inóspitas, tudo interligado por uma lógica fria e asséptica. O cheiro de tinta velha nos documentos parecia carregar o fedor da morte planejada. A linguagem era a de um projeto, de engenharia, não de extermínio. Otimização de recursos humanos, limpeza étnica territorial, solução final para a questão dissidente. Você consegue sentir a perversidade disso? Usar palavras limpas para esconder a sujeira mais imunda da alma humana? E ali, no rodapé de um memorando interno, uma anotação à mão. Aprovado, proceder com urgência fase 1. A máquina de moer vidas tinha sido ligada. Mas quem eram eles? Quem eram as almas destinadas ao apagamento por este protocolo secreto? Eram os Valdorianos, um povo antigo, com uma língua própria, canções que falavam de montanhas e rios, e mãos que transformavam barro em arte e lã em calor. Eles não eram guerreiros nem ameaça. Talvez seu crime fosse apenas existir de forma diferente, ocupar terras cobiçadas,
ou simplesmente servir de bode expiatório para um regime sedento por um inimigo interno, para justificar seu poder. Veja esta foto. A família Silva. Os olhos do pequeno Micael, cheios de uma luz que logo seria roubada. Ou Aisha, a tecelã, cujas mãos contavam histórias em seus tapetes. Histórias que o protocolo queria silenciar para sempre. Imagine seus avós, seus pais, você mesmo, sendo alvo apenas por quem você é, por sua herança, sua fé, a cor da sua pele, ou a língua que seus pais te ensinaram a amar. A dor da injustiça queima, não é? E para os Valdorianos, essa queimadura seria profunda, até os ossos. Eles eram médicos, padeiros, poetas, eram vida. Até que um pedaço de papel assinado em uma sala distante decidiu que não seriam mais nada. O protocolo não começou com balas, começou com tinta, com palavras. Naquela fria manhã de outubro, o Decreto 23B foi anunciado. Para a segurança e ordem do Estado, dizia, todos os valdorianos deveriam se registrar. Seus documentos marcados, suas casas sinalizadas. Você consegue sentir o arrepio? Aquele momento em que você deixa de ser um cidadão e passa a ser um tipo. O vizinho que antes te cumprimentava, agora desvia o olhar. O lojista que te vendia pão, agora hesita. A separação é uma ferida que infecciona a alma de uma comunidade. Pequenas humilhações diárias, como ácido pingando na dignidade. Restrições de movimento, toques de recolher específicos para eles. Proibição de frequentar parques, escolas públicas, certos empregos. O Estado, com a precisão de um cirurgião cruel, começava a amputar os valdorianos do corpo da sociedade. O que você faria se, da noite para o dia, seus direitos mais básicos fossem revogados por um pedaço de papel? A tinta da caneta que assinou aquele decreto era o primeiro sangue derramado. E ninguém percebeu que era apenas o prólogo do horror. Depois de marcar os corpos, vieram pelas almas. A cultura valdoriana, rica e vibrante, foi declarada hostil, subversiva, um veneno que precisava ser neutralizado. Escolas que ensinavam na língua valdoriana foram fechadas da noite para o dia. O som daquelas palavras ancestrais, agora um sussurro proibido dentro de casa. Imagine o cheiro de livros queimando, não apenas papel, mas séculos de histórias, poemas, conhecimentos. Imagine o som de instrumentos musicais sendo esmagados sob coturnos. Cada estilhaço, um pedaço da identidade de um povo se partindo. Canções que antes ecoavam em casamentos e festivais, agora só podiam ser murmuradas na escuridão, com medo. Eles queriam um povo sem passado, sem orgulho, sem voz. Porque um povo que não conhece sua história é mais fácil de controlar, de moldar, de apagar. Qual seria o seu limite se tentassem roubar aquilo que te faz ser quem você é? Sua língua, suas tradições, as canções da sua infância. Eles arrancaram a língua, mas não o coração. Mal sabiam que a memória, quando enterrada viva, tem raízes teimosas. O silêncio cultural não foi suficiente. O protocolo avançou para o corpo, para o futuro. Documentos friamente intitulados Programa de Saúde Populacional detalhavam procedimentos de esterilização forçada em mulheres valdorianas, disfarçados de cuidados médicos obrigatórios. O objetivo? Cortar a linhagem pela raiz. Você consegue imaginar o horror? A violação mais íntima, a negação do direito fundamental de gerar vida, tudo justificado por uma ideologia de pureza. O cheiro de antisséptico nesses locais não limpava a sujeira moral. Apenas tentava mascarar o fedor da eugenia. E as crianças, arrancadas de suas famílias, levadas para centros de reeducação. Lá, seus nomes valdorianos eram substituídos, sua língua materna punida, suas mentes preenchidas com a propaganda do regime. O objetivo era criar uma geração que odiasse suas próprias origens, que servisse docilmente aos seus opressores. O que é mais cruel?
matar um corpo ou roubar uma alma infantil. Eles queriam plantar novas sementes em terra arrasada, mas esqueceram que algumas crianças nunca esquecem o rosto de suas mães. Com a cultura silenciada e o futuro biológico minado, veio o golpe final, o desaparecimento físico e histórico. Pessoas começaram a sumir durante a noite. Transferências para campos de trabalho no leste, diziam os avisos oficiais. Campos de onde ninguém jamais retornava. O cheiro metálico do medo pairava em cada viela valdoriana. Simultaneamente, uma vasta operação de limpeza de arquivos foi posta em marcha. Registros de nascimento, casamento, propriedade, qualquer documento que provasse a existência significativa dos valdorianos era sistematicamente destruído. Livros de história foram reescritos, omitindo qualquer menção positiva à sua cultura ou pintando-os como um povo bárbaro e problemático que, naturalmente, declinou. É o crime perfeito, não acha? Apagar não apenas as pessoas, mas a própria prova de que elas existiram. Transformar um povo em um boato, uma lenda inconveniente. Se não há registros, não houve crime. Se não há corpos, não houve assassinato. Quão frágil é a verdade quando confrontada com o poder determinado a negá-la. Eles pensaram ter criado o silêncio eterno, mas o vazio deixado por um povo inteiro grita mais alto que qualquer bomba. Mas mesmo na noite mais escura, pequenas luzes teimam em brilhar. Nem todos os valdorianos se curvaram. Houve resistência, não com armas, na maioria das vezes, mas com a teimosia da memória. Diários eram escondidos, canções eram sussurradas de mãe para filho, tradições eram mantidas em segredo, sob risco de morte. Imagine a coragem de uma professora que, mesmo após o fechamento de sua escola, continuava a reunir crianças em porões úmidos para lhes ensinar as histórias de seus ancestrais. Ou o velho contador de histórias que viajava de vilarejo em vilarejo, um fantasma na noite, mantendo viva a chama da tradição oral. Pequenos atos, sim, mas cada palavra valdoriana falada, cada símbolo desenhado, era uma semente de desafio plantada no coração do inverno imposto pelo protocolo. Esses fragmentos de resistência, como mensagens em garrafas lançadas num oceano de opressão, eram a prova de que você pode tentar apagar um povo, mas a necessidade humana de identidade e pertencimento é uma força poderosa. Você arriscaria sua vida por uma canção, por uma história? Eles arriscaram, porque a verdadeira resistência não estava em gritar contra o poder, mas em sussurrar a verdade para a próxima geração, garantindo que o apagamento nunca fosse completo. A descoberta do protocolo secreto foi apenas o começo para Helena e outros que se juntaram à causa. Com o tempo, mais arquivos foram descobertos, mais testemunhos fragmentados de sobreviventes ou descendentes vieram à tona. Mas uma pergunta central os assombrava, como um fantasma faminto. Quem estava no topo? Quem foi o nome poderoso que assinou a ordem? Seguir o rastro do poder é como caçar uma sombra. Documentos cruciais haviam sido destruídos. Testemunhas-chave morreram ou foram silenciadas. Aqueles que sabiam ou temiam as consequências de falar ou eram leais ao antigo regime e seu legado de segredos. Cada pista parecia levar a um beco sem saída, a um muro de negação ou a uma ameaça velada. O cheiro de perigo ainda impregnava os corredores do poder, mas a persistência, alimentada pela dor das vítimas, é uma ferramenta poderosa. Pequenas frestas na muralha de silêncio começaram a aparecer. Um ex-burocrata com a consciência pesada, um diário de um oficial de baixo escalão que mencionava ordens diretas do mais alto nível. A caçada ao arquiteto do genocídio se intensificava. Você desistiria, diante de tantos obstáculos e perigos, ou a necessidade de justiça te manteria de pé? Eles sabiam que estavam perto. O monstro tinha um nome, e estava na hora de arrancá-lo das sombras, mesmo que custasse tudo. E então, o momento.
Escondido em um anexo de um relatório financeiro de todas as coisas, estava uma cópia carbono de uma diretiva com uma assinatura inconfundível, o nome que assinou a ordem, o arquiteto do protocolo secreto, não um demônio com chifre, mas um homem, um líder celebrado por muitos na época, cuja imagem pública escondia uma escuridão incomensurável. Suas motivações? Uma mistura tóxica, como sempre. Pureza ideológica, a crença fanática de que os Valdorianos eram uma mancha na nação perfeita que ele sonhava construir. Medo paranoico de qualquer forma de dissidência ou diferença. E, claro, o desejo insaciável de consolidar seu poder absoluto, eliminando qualquer grupo que não se curvasse completamente. O cheiro adocicado da adulação pública escondia o odor de enxofre de suas decisões secretas. Revelar esse nome não trouxe alívio imediato, apenas um peso diferente, o peso da confirmação. O horror agora tinha um rosto, uma identidade. Mas o que fazer com essa verdade? O homem estava morto há décadas. Seus monumentos ainda estavam de pé em algumas praças. Seus defensores ainda sussurravam loas à sua visão. A justiça, às vezes, chega tarde demais para os carrascos, mas nunca para a memória das vítimas. O nome foi revelado, mas a verdadeira batalha começava agora. Fazer o mundo lembrar e garantir que nenhum protocolo como este jamais fosse escrito novamente. O protocolo secreto foi desenterrado, o nome do seu arquiteto arrastado para a luz fétida da verdade. Mas o que isso realmente muda? As gerações apagadas não retornarão. As canções silenciadas talvez nunca recuperem sua melodia plena. Dizem que o pó dos arquivos ainda guarda os sussurros dos Valdorianos. E se você ouvir com atenção, nas entrelinhas da história oficial, talvez entenda que algumas dores nunca morrem. Elas apenas esperam ser reconhecidas. O poder pode tentar reescrever o passado. Mas a verdade tem a teimosia das ervas daninhas. Sempre encontra uma fresta para brotar. A pergunta que fica pairando no ar pesado que esta história deixa é: quantos outros protocolos secretos ainda jazem enterrados, esperando para serem descobertos? E quem, hoje, está afiando a caneta para assinar a próxima ordem? O silêncio depois deste vídeo, que ele seja o seu momento de lembrar e de vigiar.